Salve, salve, alunas e alunos de Jaboatão dos Guararapes, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou Ângelo Branco, mais uma aula de ciências aqui na TV Escola Jaboatão e a gente começa com um assunto novo, né? A gente vai falar sobre o sistema reprodutor humano. Vamos lá. Primeiro, a gente pergunta aí, qual é a função do sistema reprodutor? Para que ele funciona? A gente sabe que o corpo humano tem vários sistemas, vários órgãos que têm várias funções. Do sistema reprodutor, qual seria a função dele, tá? Bom, a gente sabe que os seres humanos possuem aí a reprodução sexuada, que ocorre por meio da junção entre gametas femininos e masculinos. Sendo assim, possuem um sistema reprodutor dividido em feminino e masculino, tendo cada um órgãos e características bem diferentes que a gente vai olhar aqui direitinho, certo? Bom, primeiro a gente tem que entender que a reprodução do ser humano ela é feita através de gametas. É o que a gente chama de reprodução sexuada, ou seja, há troca de gametas, há relação sexual entre seres humanos para que haja reprodução, ou seja, para que haja a geração de um novo indivíduo, um novo ser vivo. E a gente tem aqui os protagonistas que são os gametas. A gente tem o espermatozoide, né, que tem toda essa estrutura aqui, toda diferentona, e a gente tem o óvulo, também duas células, tá, que são células especiais para a reprodução. No espermatozoide, tá, a gente tem algumas características aí, né? A gente tem a cabeça do espermatozoide, como vocês podem observar aí, onde você tem a peça intermediária logo embaixo e a gente tem o flagelo, né? Na peça intermediária a gente encontra as organelas que trabalham e fazem toda a função lá do espermatozoide, né? A gente tem o flagelo, que é uma célula flagelada, por quê? Porque ela precisa se locomover, né? Ela sai do sistema reprodutor do homem, vai caminhar o sistema reprodutor do homem todo, vai nadar, na verdade, né? O flagelo ajuda nessa natação e ele vai até o sistema reprodutor feminino para que haja o quê? O encontro dos gametas, a fecundação. Então ele precisa dessa estrutura aqui que é o flagelo. Já o óvulo, tá? Ele vai ser uma célula, basicamente uma célula simples, onde a gente vai ter o núcleo, o citoplasma e tem todas essas estruturas aqui, né? A corona, a zona pelúcida de proteção, né? Que vai inclusive dificultar os espermatozoides para chegarem lá, porque só entra, em geral, né? Só vai entrar um único espermatozoide dentro do óvulo. Essas estruturas auxiliam que apenas um espermatozoide entre no óvulo durante o processo de fecundação, certo? Bom, a gente tem dois tipos de sistemas reprodutores. O reprodutor masculino e o feminino, né? São bem diferentes. É a principal característica que define, né? Que diferencia os sexos, né? É a diferenciação primária, que é através dos sistemas reprodutores. Então a gente começa a falar do sistema reprodutor masculino. O sistema reprodutor masculino, ele vai ter aí órgãos externos e órgãos internos. Os órgãos externos, você tem aqui o testículo, né, onde vai justamente abrigar, produzir os espermatozoides. Logo acima dos testículos você encontra aqui um órgão chamado de epidídimo. Esse epidídimo armazena os espermatozoides e maturam esses espermatozoides. É ali no epidídimo que ele vai ganhar o flagelo, por exemplo, ele vai se transformar no espermatozoide que a gente já viu agora há pouco, tá? Subindo aqui, ó, a gente tem esse canal, esse duto aqui, que é o canal deferente, né? Por onde vai passar esses espermatozoides, né? Para que ele saia do sistema reprodutor masculino. Por enquanto que ele passa pelo esse canal deferente, ele vai ser alimentado por líquidos que vêm dos órgãos da próstata, certo? Esse aqui no meio que é a próstata, e também esse daqui magrinho aqui, ó, que são as vesículas seminais. A vesícula seminal e a próstata fornecem líquidos, né, que se juntam ao espermatozoide e vão dar origem ao que a gente chama de esperma, né? E é ele justamente que vai ser ejaculado, é ele que vai ser o quê? Colocado para fora do sistema reprodutor feminino e ele vai caminhar esses espermatozoides até encontrar com o óvulo. Então ele vai passar aqui por dentro do pênis,
certo? Através da uretra e sair, né? Para que encontre o óvulo e o espermatozoide. Então a gente tem aqui os órgãos externos, o pênis e os testículos são envoltos aqui pelo escroto, tá? O saco escrotal. A gente vai ter próstata, vesícula seminal e o canal deferente. Então é um sistema relativamente simples, tá? Vocês podem olhar na imagem que também tem a presença da bexiga, mas a bexiga não faz parte do sistema reprodutor. Porém, tanto o sistema reprodutor quanto o sistema urinário, eles, digamos assim, compartilham uma estrutura, um órgão, né? Uma estrutura que é a da uretra. Então, a uretra que está dentro do pênis, ela serve tanto para eliminar os espermatozoides, eliminar o esperma ou o sêmen, como também para eliminar urina durante a micção, né? Quando você vai lá fazer o seu xixi. Então, serve para as duas realidades, para os dois sistemas, tá? Mas a bexiga está aqui representada, mas não faz parte do sistema reprodutor, certo? E a gente tem as partes internas e externas. A gente tem que entender que os testículos, né, recobertos pelo escroto, produzem o espermatozoide. E o pênis, qual vai ser a função do pênis aí? O pênis, ele é o órgão copulador. E o que é cópula? Cópula é justamente o efeito da relação sexual. É o órgão que vai ser introduzido dentro do órgão genital feminino para que possa ocorrer o processo de fecundação, para que os gametas masculinos entrem no corpo da fêmea. Até porque a espécie humana tem uma fecundação interna. Então, o pênis é o órgão copulador, além também de estar relacionado com a excitação sexual, com o prazer sexual, que também é uma função do sistema reprodutor, tanto masculino também quanto feminino, certo? Bom, pensando nisso, vamos para o nosso desafio aqui, tá? Escreva aí no seu caderno qual a função do flagelo do espermatozoide. Bom, a gente falou de um monte de coisa aqui e a gente falou dos gametas. Dentre os gametas a gente tem o espermatozoide. Para que serve o flagelo do espermatozoide? Escreve aí no teu caderno, certo? Registra a aula, porque na próxima aula a gente continua a falar sobre a reprodução humana. Beleza? Forte abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau!